Ramon sempre separa um tema para abordar aqui no programa. E hoje vamos falar sobre o quê, Ramon? Saúde dos olhos. Recentemente, né, a gente pôde observar aí em alguns estudos novos aí falando sobre a saúde oftálmica, saúde dos olhos. E a gente tem percebido que cada vez mais doenças degenerativas dos olhos têm afetado a nossa população, né, inclusive população mundial, né, mas o Brasil também tem índices muito altos aí de doenças degenerativas e outras doenças aí dos olhos. Então a gente vai dar dicas aí muito especiais, levando em conta todos os novos estudos acerca de saúde oftálmica, né, que é a saúde dos nossos olhos. E desde dicas e sugestões caseiras também. Bom, é válido entender, Flaviano, que tem um inimigo aí dos nossos olhos e da nossa saúde oftálmica, que é os picos de glicemia, os picos de glicose, né? O excesso de glicose no nosso corpo pode trazer, entre outros problemas, aí, o glaucoma, né? Então, quer dizer, é claro que existe ali uma sequência de junções, né, que são feitas para que a pessoa desenvolva uma doença como essa, mas uma delas, né, além do fator herdado, né, genético, como a gente costuma dizer, tem também o fator da desordem alimentar. E uma delas é o excesso de picos de glicose. Então, quem tem que evitar os picos de glicose no dia a dia, nas suas refeições, não é só o diabético ou quem quer prevenir de diabetes, não. Para quem quer também evitar doenças degenerativas, doenças maculares, inclusive o glaucoma, deve evitar ali os picos de glicose no nosso sangue. Desde açúcares, né, açúcares refinados, que possa ser utilizado durante o dia, mas também o que se converte em glicose na nossa alimentação, que são os grãos, os farináceos e as massas. Deve ser evitado o quanto for possível, né? Para além disso, né, entender que existem algumas vitaminas, alguns minerais, alguns antioxidantes que são muito importantes para a saúde dos olhos. Entre eles, e muita gente já conhece, é a vitamina A. Vitamina A, que está presente em muitos alimentos, ela é muito importante para a saúde dos nossos olhos, né? Inclusive, a cenoura é conhecida por fonte de vitamina E, não é a única fonte, mas é uma das fontes ali interessantes de vitamina A. Mas, para além disso, existem dois antioxidantes que previnem doenças maculares, que é a zeaxantina e a luteína, que está presente num único alimento, Flaviano, que eu poderia dizer que é o alimento mais completo para a saúde oftálmica, tanto no que diz respeito a tratamento ou prevenção, que é o ovo. O ovo é completo, inclusive ele ainda tem a colina, né, que ajuda aí na regeneração das células neurais, que não só beneficia a saúde dos olhos, mas também a saúde aí do sistema nervoso central. Então, quero um alimento que pode ser assim, eficaz em tratamentos e prevenções da saúde dos olhos, são os ovos. Claro, quando possível, preferir um ovo mais orgânico, né, um ovo caipira. Mas se não for possível, que seja aí o ovo comum mesmo, o ovo branco, que já vai trazer muitos benefícios nesse sentido. Além disso, Flaviano, o que a gente recomenda, porque nós estamos sendo contato com muitos poluentes no dia a dia, o que acaba aí intoxicando os nossos olhos e prejudicando a saúde dos olhos. Então, uma recomendação bem interessante é a gente fazer ali uma asepsia periódica, que pode ser ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E eu sugiro aí que seja feito um chá. São algumas plantas que são interessantes para isso, mas eu vou sugerir aqui o chá de calêndula, né? O chá das flores da calêndula, que é feito em infusão, né? Que é só escaldar essa planta, essas flores, e deixar tampar, esperar esfriar, coa, e você vai lavar o rosto, assim como lava com água mesmo, né? Joga sobre os olhos e pisca bastante. Esse pouquinho do chá da calêndula que vai adentrar seus olhos vai fazer uma depuração, vai fazer uma desinflamação profunda e até uma reparação, né? Pode ajudar aí nas cicatrizações. Ela também tem efeito analgésico e anti-inflamatório, aliás, e antibiótico também. É uma dica que você pode fazer uma vez, duas vezes, uma vez por semana, 2 vezes por mês e pode estar preservando seus olhos. Cuidar da alimentação com os picos de glicemia, comer o ovo como fonte principal de nutrientes adequados para os nossos olhos e, claro, não poderia esquecer, evitar o excesso de telas. O excesso de telas também tem muitos estudos mostrando dos malefícios que traz para a nossa saúde neurológica, né, na saúde
mental, mas também e principalmente para a nossa saúde oftálmica. E esse excesso de tela é hoje, infelizmente, um grande mal para as crianças, né, Ramon? É verdade, importante que as famílias e os pais fiquem atentos quanto a isso, né? Porque realmente é um excesso, está acontecendo um excesso e traz diversos malefícios, como para a própria visão. A gente sempre ouve falar, por exemplo, a saúde começa pela boca. Na questão dos olhos, a gente pode dizer a mesma coisa? Porque Pode. essa situação dos olhos pode estar aí alertando você para um problema de saúde ainda mais grave? Com certeza, Fabiano. A minha formação acadêmica, né, a naturopatia, ela já tem essa particularidade que é o sistêmico, né, o que é o holístico, ou mesmo o que considera todo o organismo. E isso já vem lá de trás, né? O próprio pai da medicina, Hipócrates, já falava dessa integração ali de todos os nossos sistemas, dos nossos órgãos. Então, tudo que você come vai impactar diretamente em todos os órgãos e sistemas, e não é diferente com os nossos olhos. Como eu acabei de dizer, evitar os picos de glicose. É claro que quando a gente fala de produtos alimentícios, todos eles podem trazer malefícios para a nossa saúde global e saúde oftálmica. Então, evitar os produtos alimentícios, né, e preferir os alimentos de verdade já é um caminho. Dentre todos os alimentos, até os de verdade, evitar aqueles que possam nos causar picos de glicose, né, que são aí os próprios grãos, né, o próprio arroz, o excesso de arroz pode causar pico de glicose, e quem tiver predisposição para doenças maculares pode afetar a própria saúde da visão. E então evitar esse tipo de alimento e incluir, por exemplo, quem não tem o costume de comer ovos todos os dias. Vai beneficiar a saúde como um todo, né, para a saúde cardiológica, saúde neurológica, tantas outras partes do nosso corpo, mas também a saúde oftálmica. Ramon, com muita frequência você fala sobre o ovo, né? Mas o alimento que é saudável, hein, para várias situações, né? E mais uma vez você está reforçando que ele é também eficaz nessa prevenção à saúde dos olhos. Dos olhos, então, Flaviano. E tiveram décadas atrás que ele foi condenado, né? Quem tinha, por exemplo, um colesterol alto, não deve comer ovo, porque o ovo tem colesterol, tem gorduras, e tem mesmo, né? Mas o que se descobriu depois disso é que essa gordura do ovo, ou o colesterol que o ovo possui, ele passa minimamente para o nosso sangue. Quando uma pessoa tem colesterol alto, normalmente é porque o próprio organismo dela produziu esse colesterol, né? E se ele está por demais elevado, há que se investigar aí as possíveis causas. Mas o ovo passa muito pouco desse colesterol, então o ovo, de um modo geral, tem muito mais benefícios, ou melhor, ele só traz benefícios para a nossa saúde. O telefone está aí na tela, porque ele fica sempre disponível para você participar, 99326228, 99326228. Eu tenho aqui a participação do Breno, ele quer saber o seguinte, Ramon, usar o óculos escuro com frequência ajuda ou atrapalha, né, para a saúde dos olhos? Breno, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Breno, depende muito da indicação, né? Aí eu acho que tem que passar por uma avaliação profissional, né? Ir a um oftalmologista. Tem realmente alguns olhos mais sensíveis, né? Os meus olhos mesmo são mais sensíveis à luminosidade. Então, quer dizer, se eu fico mais tempo exposto à luminosidade, eu vou ter uma sensibilidade, né, maior ali nos olhos, lacrimejação. Então, isso precisa passar, sim, por uma avaliação profissional, né, de um médico oftalmologista, para que a gente saiba quem precisa, quem não precisa, quem vai precisar de usar mais tempo ou não, né? Então tem que passar por uma avaliação minuciosa. Agora, claro, né, para um excesso de luminosidade, se você vai para a praia, né, ou vai ficar num ambiente muito claro por um período muito longo, né, e o que não é comum no seu dia a dia, o ideal é que você use uma proteção. Então, nesse caso, sim, é a mesma recomendação que eu faço para os filtros solares, né, para a pele. Se você vai ter uma exposição excessiva ao sol, você tem que se proteger. Só nesse caso. Em outros casos, tem que avaliar caso a caso. Eu tenho a participação também da Dayana, ela está falando que com muita frequência tem a coceira nos olhos, né? Isso pode estar indicando alguma coisa e tem alguma dica, orientação nesse sentido também, Rafa? Pergunta interessante, Dayana. Obrigado, né? Um abraço. Dayana, então, é interessante. Quando você começou a falar de coceira nos olhos, muitas pessoas, né, como o Breno perguntou ainda há pouco, tem a lacrimejação, que é uma sensibilidade que a pessoa usou ali um óculos, vai resolver. Mas quando fala de coceira, olha que interessante, Flaviano, pode se tratar de um processo alérgico,
né? Muitas pessoas que têm rinites alérgicas, né, que afeta aí a parte respiratória, que nós na naturopatia, principalmente através da fitoterapia, tratamos com muita propriedade, com muita rapidez esse tipo de problema, pode vir também acompanhado de coceira nos olhos. Então, às vezes, o problema nem é dos olhos em si, oftalmológico, mas pode ser um problema alérgico. E aí nós temos tratamentos maravilhosos, né? De antemão, né, eu já te sugiro aí um chá de açafrão, manhã e noite, por exemplo, um chazinho de açafrão de manhã e de noite, pode ser que resolva já essa coceira nos olhos. Não resolvendo, procure o médico especialista ou nos procure para tratar adequadamente e se livrar dessa coceirinha nos olhos. Tem a participação também do Fabrício. Obrigado, viu, Fabrício? Ele está dizendo que com muita frequência pela manhã tem aquele acúmulo de secreção, né? A popular remela, né? Sim. Aí ele quer saber assim, é natural, é comum, ô Ramon? Então, Fabrício, um abraço. Excelente pergunta também, né? A remela pode ser exatamente essa secreção que está ali aglomerada nessa região alta da nossa cabeça, né? Que pode culminar aí num muco mais espesso, né? O que pode até irritar os nossos olhos. Então, realmente investigar isso, seja com o oftalmologista ou seja com o otorrinolaringologista, né, para poder saber se existe um excesso de secreção nessa região. Muitas pessoas que sofrem de sinusites têm um aumento dessa remelação e que vai prejudicar e vai irritar os olhos. Tem pessoas que têm sinusite e ficam com os olhos avermelhados, porque essa secreção acaba saindo também pelos olhos. Então, cabe uma investigação para saber do que se trata na causa e pode nos procurar que a gente vai tratar aí dessa questão também.